Tô quase falecendo aqui, vai dar trabalho para alguém. Vitória, dá para trabalhar hoje? Não, amiga. Como enfermeira. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do nosso mestre Jesus. Esse mês aí de agosto, a gente fez um calendário de palestra, em homenagem dos pais, né? Por isso vocês estão vendo muito menininho trabalhando aqui, né? Organizado justamente para colocar essa marada para trabalhar. E hoje a gente está fechando aí esse calendário de palestra, nosso último tema, referente aí ao mês dos pais. Esse pai ensina-me a trabalhar, e a segunda reflexão de paternidade e serviço à luz do exemplo de Chico Xavier. Então, a gente embasou esse estudo aí, né, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da caridade com a salvação. E a gente vai refletir um pouco juntos aí. Estou todo ouvidos. Olha, eu confesso para vocês que tocar hoje está mais fácil do que falar, hein? Antigamente eu não conseguia nem tocar, mas hoje falar é um desafio muito grande. Eu aceito a tarefa de bom grado e vamos começar. Vamos começar aqui com o que significa verdadeiramente trabalhar para Deus. Quando ouvimos a palavra trabalho, normalmente pensamos em profissão, salário, obrigação, responsabilidade. Mas será que, para a espiritualidade, trabalho é somente aquilo que fazemos para ganhar dinheiro? Ou será que a nossa própria existência é uma grande oportunidade de trabalho espiritual? Bem, eu acredito que a nossa vida certamente é uma grande oportunidade de trabalho espiritual. Porque qual é o nosso propósito aqui na Terra? O que nós viemos fazer aqui na Terra? Se não é trabalho, né? Às vezes a gente pensa que veio de férias, veio curtir, até da vontade. Às vezes a gente tem essa oportunidade também de relaxar, mas acredito que a proposta de Deus para a nossa vida é trazer essa grande ferramenta para o nosso crescimento espiritual, que é justamente o trabalho. E aí, passa para nós, Fred. O que é trabalho? Trabalho não é castigo, trabalho é oportunidade. Na visão espírita, o trabalho é uma lei natural. E Kardec até coloca aqui na questão 640, 674. O trabalho é uma lei da natureza? E ele responde: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E aí, estamos continuando aqui, tem alguns exemplos que fala, estamos aqui para aprender, desenvolver capacidades, superar limitações, cooperar, progredir. Trabalho não é uma punição divina, é uma ferramenta de evolução. E aí, a gente se baseia no trabalho, às vezes apenas em levantar, sair de casa, pegar um ônibus lotado, alguns nos seus carros, motos, metrô, trem, e exercer uma função que está na nossa carteira de trabalho, alguns são autônomos, mas hoje a gente enxerga o trabalho de uma forma muito maior do que isso, pois tudo é trabalho. Respirar é trabalho, andar é trabalho, conversar é trabalho, então tudo na nossa vida é trabalho. Só que se a gente, às vezes a gente não temos a capacidade de enxergar como trabalho, mas é trabalho. Então, do momento que eu consigo ser paciente e deixar uma pessoa que furou uma fila passar e não brigar, eu exerci um bom trabalho. Trabalho da paciência, da tolerância. Então, do momento que eu ajudo uma pessoa a atravessar a rua, do momento que eu dou ouvidos a alguém, é trabalho. Faz parte do trabalho. E aí, vou deixar o nosso amigo Fredão aí, tomar as rédeas aí, que senão eu vou desmaiar aqui. Pode ir. Vai ser a palestra mais rápida do século. O Felipe trouxe para a gente esse assunto do espírito. É muito interessante porque quando a gente reflete sobre o trabalho, a gente culturalmente acha que o trabalho realmente só que a gente exerce como remunerado, né? Só a nossa existência, só realmente aquilo que a gente faz para sobreviver aqui, para se manter nesse mundo material. Né? A gente vê o trabalho dessa forma. Só que Kardec ele traz para a gente uma visão muito interessante. Ele fala para a gente que toda ocupação útil é trabalho. Né? Então sai dessa esfera apenas desse trabalho remunerado, desse trabalho de subsistência, mas para um trabalho realmente mais amplo, uma visão mais ampla em relação a isso. Então, se a gente parar para pensar, se
toda ocupação útil é trabalho. Se a gente fizer um link aqui com os trabalhos de uma casa espírita, de uma casa religiosa, às vezes as pessoas falam, não, vou trabalhar na casa, vou dar uma palestra. A palestra não é apenas uma palestra de trabalho, né? Mas tudo que acontece aqui antes, preparando esse ambiente para que o trabalho aqui, para que a tarefa aconteça, tudo isso é trabalho. Tudo isso é uma oportunidade que a gente está tendo de exercer uma função, de colocar em movimento algumas forças da alma para que tudo isso aconteça. Então a gente vai ampliar realmente a nossa visão em relação ao trabalho, em relação a essa ação, esse movimento de oportunidade de crescimento que o a gente colocou. Essa ideia é muito interessante, né, de que trabalho não é castigo, é uma oportunidade. Porque a gente, muitas das vezes, a gente olha para o trabalho de uma forma penosa, né? Não sei se é a nossa cultura, né? Se é para a sociedade, de uma forma geral, por causa realmente de uma forma complicada. A gente tem muitas crenças em relação a isso. E às vezes, de manhã cedo, você vai levantar cedo para trabalhar, né? Você fala, cara, tem que trabalhar hoje? E às vezes a gente está cheio de saúde, né? Cheio de disposição. A gente não tem que levantar, a gente pode levantar. É diferente. A gente pode exercer um ofício, a gente pode exercer a nossa função, a gente pode contribuir de alguma forma com a sociedade, com o mundo à nossa volta. Então, o trabalho ele não é de forma alguma um castigo. É realmente uma oportunidade, como você colocou, de aprendizado. Quantas coisas a gente não aprende, quantas coisas a gente não desenvolve em nós diante do nosso trabalho, diante da função que a gente faz, né? Quantas habilidades sociais, quantas habilidades emocionais nós não desenvolvemos na nossa prática ali do nosso trabalho. Então, realmente, ele é uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande oportunidade de crescimento. Por isso que Kardec ele traz para a gente o trabalho como sendo uma lei da natureza. No Livro dos Espíritos, Kardec ele traz para a gente 10 leis naturais, 10 leis da natureza. E uma delas é o trabalho. Então, é uma lei. E aí, quando a gente amplia essa percepção de trabalho, a gente vai observar que o próprio Criador, né, ele teve o trabalho, ele teve o movimento, a ação de criar, de gerar, de doar a essa vida. E tudo que a gente consegue observar dentro da criação foi criado através do trabalho. Então, realmente é uma lei natural. Vamos lá. Todo emprego é trabalho, mas nem todo trabalho é emprego. Trabalho também é cuidar da família, estudar, cuidar de si, educar os filhos, ajudar alguém, cultivar a espiritualidade, melhorar a própria personalidade. Quantas coisas importantes você faz todos os dias, sem receber um centavo. É interessante, né? Porque no nosso momento do dia passa tantas coisas despercebidas, né? Deixamos de passar várias coisas e fazemos tantas coisas sem perceber, e tudo é trabalho, né? Mas, como está dizendo ali, nem todo emprego é trabalho, mas todo trabalho é emprego. Porque, vamos falar assim, da forma geral, a gente não coloca como trabalho cuidar de um filho, às vezes a gente não coloca como trabalho é, arrumar a casa, ou então fazer um almoço, como coloca como rotina, né? Mas é trabalho. E o interessante é que cultivar a espiritualidade é um dos maiores trabalhos que nós temos que realizar aqui na Terra. E tudo está contido nisso. Porque se a gente separar a parte material apenas, o trabalho vai ser uma coisa que o tempo vai levar, e nós vamos levar apenas coisas mecânicas para o nosso crescimento espiritual, que vai ser mais focado na matéria. Mas como no crescimento espiritual, a gente consegue transformar essa ferramenta em alavanca, uma bateria, num motor, uma ferramenta que faz a gente evoluir, porque se empregarmos essa lei do trabalho dentro de nós, que André Luiz tem um livro, não me lembro o nome, e ele fala que nós temos um mundo dentro de nós. E o maior trabalho que nós temos é desbravar esse mundo que há dentro de nós. Porque o mundo externo é apenas uma ferramenta de trabalho para que possamos arar esse mundo dentro de nós aqui e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Mais ou menos assim? E aqui a gente coloca, né? Existe um trabalho que ninguém vê, é o trabalho sobre nós mesmos. O trabalho mais importante é transformar a nós mesmos.
questão do autotrabalho, né? Então a gente tem que perceber, compreender, transformar, praticar. Isso aqui é interessante porque a gente, na doutrina espírita, tem, todos nós nascemos, todos nós encarnamos aqui com um objetivo, um propósito. E o propósito da nossa encarnação é justamente a gente se desenvolver, se aprender, se melhorar. Pode ser humano e pode ser espirituais que somos. E essa jornada, ela realmente se dá através desse trabalho. Então, às vezes a gente fala assim, não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos, né, servir. Mas realmente esse trabalho de nós mesmos, maiores trabalhos, né? Que a gente só consegue evoluir, só consegue progredir espiritualmente realizando esse alto trabalho. Porque senão a gente pode passar uma encarnação inteira aqui no céu, achando que a gente está aprendendo, achando que a gente está achando que a gente está evoluindo. No final das contas, quando retorna para o plano espiritual, percebe que a verdade é. Então, quando a gente não olha para as nossas vidas, quando a gente não olha para as nossas vidas, quando a gente não olha para as nossas mazelas, vai tocando na vida, a gente está deixando uma grande oportunidade de passar. Oportunidade da nossa vida, oportunidade da nossa educação, da nossa encarnação. Então, quando a gente fala assim, eu sou assim mesmo, vou mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Diz Gabriela, né? E às vezes a gente tem essas falas, né? Às vezes a gente está nervoso, está chateado. Se olhar isso de uma forma diferente, eu sou assim mesmo. Eu tudo na frente da aula, né? Eu nasci assim, não adianta, não vou mudar. Mas a gente está aqui para mudar. A gente está aqui para se melhorar. Então, toda mudança positiva é chamada de progresso. E é isso que a doutrina espírita nos orienta a realizar nessa jornada. Todos nós nascemos para progredir. Essa é a lei de nossa vida. Para todas as vezes que a gente fecha os olhos para essas dificuldades, para esses desafios que nós temos, não realizamos esse trabalho, a gente está postergando a nossa própria felicidade. Porque o que é essa felicidade, senão a gente desenvolver a nossa consciência espiritual, para que a gente tenha essa paz dentro da gente, né? E viver uma vida mais feliz, mais leve, mais tranquila. Então, esse trabalho, que é o trabalho sobre nós mesmos, ele nos ajuda nesse progresso moral. E não significa nunca mais errar. A gente não vai deixar de errar. Mas a gente vai permitir sermos mais conscientes diante do nosso Deus. E diante disso a gente pode gerar uma transformação. E como ele nos orienta, a gente precisa perceber os nossos erros, os nossos desafios, os nossos desafios, compreender de onde vem, o que está acontecendo, o que está errando dessa forma, para que a gente consiga transformar isso. A gente consiga modificar o nosso pensamento sobre aquilo, o nosso sentimento sobre aquilo, o nosso comportamento sobre aquela situação. E praticar. Então, essa prática, esse exercício, esse movimento vai consolidando o aprendizado que a gente fez. Né? Então, a resposta não é eu sou assim como é assim. A resposta é eu estou assim e posso melhorar. Então, essa é a visão espírita. Nós estamos ainda em um degrau evolutivo um pouquinho baixo. Dá uma moral para a gente, né? Um pouquinho baixo. Então, a gente tem um caminho muito grande, isso é um processo a ser desenvolvido aí de amadurecimento espiritual. Só que esse processo, ele é lento mesmo. É entre os erros e acertos da vida que a gente vai se desenvolvendo. É entre os embates que a gente tem no dia a dia, os conflitos, as situações todas, que a gente vai se percebendo. A gente precisa trabalhar essa autoobservação. A gente precisa desenvolver essa consciência sobre nós mesmos. Assim a gente vai gerando mudança. Então, é errar, é perceber o erro, é aprender com o erro e recomeçar. Tem um amigo aqui, né? Tem a frase lá no WhatsApp: cada dia um recomeço. E é assim mesmo. Cada dia um recomeço. E aqui ele traz um exemplo para a gente de situações corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, mas que são maravilhosas para a gente fazer esse autotrabalho. Porque a espiritualidade, gente, que a gente busca, uma ferramenta, orientações que a espiritualidade traz, elas precisam ser aplicadas no dia a dia. Não adianta a gente trabalhar essas ideias só no plano mental, não. Eu aprendi, eu sei. Essas ideias elas precisam ser transformadas em ações lá fora no dia a dia. Porque é lá que é o nosso convite maior de trabalho. Lá fora é o nosso convite maior de mudança, de transformação. Não é aqui dentro. Aqui dentro, só falta alguém de boa. Vai lá, cara.
automaticamente os espíritos aparecem. Aqui não. Nós estamos portando então a mágica que Maria faz, ela deixa ele somente. É isso. Mas eu também estava fora na rua, dentro do ar, no trabalho. Então a máquina precisa levar esse conteúdo para o nosso serviço. Então, por exemplo, ele dá esse exemplo para a gente da fechada no trânsito, né? Motorista de plantões aí. Quando trânsito para a gente é um negócio complicado, né? E olha que a gente mora no interior. No Rio, então, os grandes cidades nem falam. Então, quando a gente toma uma fechada dessa, a primeira reação que vem é raiva. Tem jeito. Tem como a gente fazer carinha bonita e falar, abençoado, me fechou. Emoção é sentimento, é energia, é sensação de tristeza. Depois a gente vai respirar. É a primeira sensação. Então a gente sente a raiva. E aí o interessante é, o que a gente vai fazer a partir desse momento? Sentir a raiva. Vou deixar essa raiva vir, virar uma ira e perder o controle dela, ou eu vou conseguir me segurar naquele momento, calar, não ter nenhuma atitude ali, né? Motivado pela raiva, e vou conseguir gerar um autocontrole, vou conseguir me observar e perguntar para todos. Cara, me fechou, por que isso me afetou tanto? Por que mexeu tanto comigo? Será que a gente já está em condição, né, de fazer uma reflexão dessa? Mas é importante, porque isso é espiritualidade. Isso é modificação. Uma vez, tem até um exemplo nosso, muito interessante. Uma vez eu estava ali na rodoviária e peguei uma carona com o meu filho, para mim. E aí ele foi para mim, mas ele estava acelerado demais. Está passando todo mundo lugar errado, correndo muito, muito. Fez um monte de besteira até chegar lá. Só que eu estava falando para ele, cara, o que você está fazendo tanto assim? Chegar lá. Ele, não, cara, estou agora para fechar, meu pai está doente, eu estou levando sangue, não pode escolher rápido, para precisando rápido. Ele tinha ali uma motivação para fazer aquilo, né? Então não estava certo fazer, porque ele coloca um monte de risco. Mas ele tinha uma motivação. Então, às vezes, as outras pessoas que não sabiam da história, com certeza estavam julgando, né? Pô, esse cara tá maluco, como é que ele tá? Não, vai passar em dessa e tal. Ele tinha um motivo dele. Não estava certo, mas ele tinha um motivo. E quantas vezes a gente não passa pela situação e o nosso primeiro impulso é julgar, né? E a gente não entende o que está acontecendo com as outras pessoas. A gente não sabe o que está rolando na vida dos outros, não. Às vezes estão em situações difíceis e eles estão fazendo aquilo porque querem. Estão fazendo, às vezes, alguma coisa que não foi forçada a fazer. Então, quando a gente começa a gerar uma consciência, assim, né? Um pouco mais espiritual, olhar um pouquinho mais espiritual da vida, a gente consegue controlar alguns leões, alguns dragões que a gente está vendo para a gente. Isso nos ajuda a se entender, a se compreender. Né? Então, isso tudo faz parte desse autotrabalho. Então, a gente percebe que essa evolução e esse desenvolvimento que acontece realmente nessas situações de vida. Não adianta a gente esperar uma coisa grandiosa acontecer para testar uma nossa dificuldade, é realmente nessas pequenas situações de dia que a gente vai observando, percebendo e faz o nosso processo aí também. E para acrescentar aqui, nesses momentos, qual é uma das melhores ferramentas que a gente tem para poder trabalhar? É a oração. Eu vou cantar uma música aqui para dar uma descontraída. Me enche, me transborda com seu amor. Quero ser mais, Senhor. Me lava no teu rio, me ajude a caminhar. Preenche esse vazio, me ensina a te adorar. Eu estou aqui, com os pés no chão, com meus olhos fechados, em plena oração. Semeia a semente de amor, alivia minhas dores, me tira o rancor, que eu possa ser exemplo do seu levantar.
tocar as suas vestes, para te acompanhar com o coração cheio de amor. Seguir os seus passos, andar lado a lado, semeando a semente que tu me confiou. Me confiou, Pai. Você me estendeu a mão e me levantou do chão. Com sua glória mudou a minha história. Nas águas eu caminharei, na rocha permanecerei, pois do seu pão eu me alimentei. Pai, você me estendeu a mão e me levantou do chão. Com sua glória mudou a minha história. Nas águas eu caminharei, na rocha permanecerei, pois do seu pão eu me alimentei. Vou falar de trabalho, semear semente. Né? Todo dia nós temos várias sementes para semear ao mundo. Mas como diz a parábola do semeador, nem todas as sementes cairão em terra fértil. Mas que nós possamos andar pelas águas, porque andar pelas águas significa que nós temos uma fé renovada, uma fé firme, forte e principalmente raciocinada, e se manter firme na rocha, porque aquele que se propõe ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade, ao trabalho do crescimento moral e espiritual, passa assim por muita dificuldade, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Então, se nós nos propusemos a ser essa árvore que dê frutos, nós temos que ter a certeza que vai balançar e pedras serão tacadas. Mas com a fé no Senhor Jesus, com a fé no trabalho, com a nossa força, nossa dedicação e foco, eu sei que nós vamos conseguir continuar trabalhando e semeando ainda mais pequenas sementes pelo mundo afora. A gente faz uma pequena reflexão sobre essa diferença, né, de trabalho e serviço. A doutrina traz para a gente que tem uma diferença. Né? O trabalho é aquilo que a gente faz, é a ação, é o movimento, a realização do trabalho. E o serviço é, na verdade, aquilo que faço colocando minha capacidade a favor do bem. Então, a gente pode, através do trabalho, buscar sobrevivência, reconhecimento, sucesso. Mas, através do serviço, a gente busca contribuição, cooperação, benefício ao próximo. Então, eles dizem que servir é transformar capacidade em benefício. Então, olha só como é que é interessante, né? A gente pode, realmente, exercer várias funções e desenvolver vários trabalhos. Mas o serviço é quando a gente propõe esse trabalho, essa função, essa ação, em benefício de um bem maior, em benefício de um bem comum. Não é só em benefício de mim mesmo, né? Então, por isso que a doutrina espírita ela traz para a gente um lema, né, muito forte, essa questão da caridade. E a caridade, realmente, ela pode ser realmente exercida sobre nós mesmos, mas a visão da doutrina espírita é a gente expandir esse bem, compartilhar esse bem, contribuir de alguma forma com o bem comum. Então, isso seria o serviço. E aí a gente entende que nessa proposta de encarnação, todos nós estamos aqui para servirmos a Deus. Tem até uma resposta, né, uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade, que ele pergunta assim, como se completa a encarnação do ser, né? E a espiritualidade responde para a gente o seguinte, no momento em que nasce a criança, que é cortado o cordão umbilical, tem aquele primeiro choro, e aí se completa a encarnação. E aí a espiritualidade responde sempre com uma vírgula, né? Tem uma vírgula e depois ele diz o seguinte, aí se completa a encarnação, vírgula. Eis aí mais um servo de Deus na Terra. Então essa resposta já clareia para todos nós qual é o nosso propósito aqui, né? Então qual é o propósito da nossa encarnação? Servirmos a Deus.
Esse é o propósito da nossa encarnação. E como que a gente serve a Deus? É trabalhando, é sendo útil nas oportunidades que nós temos. Seja dentro do nosso emprego, ou seja no nosso convívio com a sociedade, nosso convívio familiar. A gente sendo útil nessas instituições, nesses lugares, nesses locais, a gente está cumprindo com o nosso papel de servo de Deus. Servindo significa realmente levando esse bem adiante, transformando as nossas ações em benefício do outro. Então é muito interessante essa visão que eu vou apresentar para a gente. É uma visão realmente de melhorias, não só para nós mesmos. A gente vai perceber que a nossa jornada aqui, a gente tem realmente, vamos colocar assim, duas situações importantes. Uma é nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento pessoal. Mas, diante desse caminho, a gente precisa também compartilhar. A gente precisa contribuir com os outros. Então, é fazer o bem para mim, crescendo e melhorando, né? Mas compartilhando com o próximo, compartilhando com o outro, contribuindo de alguma forma positiva na vida do outro. Então, assim, a gente vai expandindo essa nossa visão de servir. Paternidade e serviço. O filho não é propriedade, é um espírito confiado aos nossos cuidados. Que frase, né? É interessante, porque tem aquela frase que fala que o pai é quem cria, e o pai cria todos nós, né? Então, já que nós nascemos e servimos, eu tenho esse exemplo claro dentro da família, assim, me engano, é meu filho de sangue, mas é meu filho. Não tem nada que vai mudar isso. Então, hoje eu compreendo um pouco dessa responsabilidade de ser pai, o serviço de ser pai, de cuidar, de cobrar, de incentivar, de dar condição, né, de ser amigo, de brincar, mas de ser justo diante de todas as dificuldades, porque a gente não pode passar a mão em nada, também não é, isso não é cuidar. E aí ser pai é muito mais que prover, proteger e educar. É também acolher, escutar, orientar, ensinar pelo exemplo. E olha, e como é difícil essa parte, ensinar pelo exemplo é muito difícil. Porque, não é colocando exemplos pessoais, mas é, meu filho, ele me ensinou muita coisa. Eu tive que fazer escolhas muito severas e muito radicais para que eu pudesse ter condição de lá na frente eu ser um espelho para ele. Porque é muito difícil a gente falar para ele faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é muito fácil. Agora falar para ele não faz o que eu faço é muito difícil. Porque a gente tem que se desdobrar, a gente tem que se engolir nossas paixões, as nossas deficiências o máximo possível. Não é esconder, mas é tentar realmente ressignificar toda essa energia, todas essas mazelas. A gente não vai consertar tudo, gente. Olha, pelo amor de Deus. Nós temos ainda uma longa caminhada pela frente ainda. Mas o filho é um exemplo de crescimento muito importante na vida de qualquer um, entendeu? E vice-versa, né? A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. E ele ensina muito pra gente, tá? É um exemplo muito bom. E o filho que pensamos que viemos ensinar, também vem nos ensinar. E principalmente veio nos ensinar a fazer escolhas. O pai educa pelo exemplo. O filho aprende muito mais com o que vê do que ele ouve. Eu acabei de falar um pouco antecipado, mas é exatamente isso. E aí, eu tenho uma teoria na minha mente que fala muito assim. O meu filho não é apenas o filho que está dentro da minha casa. Porque eu acho que qualquer criança que esteja na rua é meu filho. Porque o mal que eu não quero para o meu filho, eu não quero para uma criança na rua. Então, às vezes, é muito fácil a gente cuidar do nosso e se esquecer das outras pessoas que estão ali na rua, entendeu? Esperando por uma resposta nossa. Pô, o cara do garoto vai cair no buraco, você vai deixar porque não é teu filho? Então, acho que esse aprender com exemplo, ele sai de dentro da nossa alçada, dentro do nosso lar e abre muito mais espaço para todas as outras pessoas, não só crianças, mas todas as pessoas do nosso lado que aprendem com o nosso exemplo. Às vezes a gente quer ser o melhor dentro de casa, mas esquece que é em todo lugar que a gente tem que tentar ser uma boa pessoa. Queremos filhos pacientes, precisamos trabalhar a nossa impaciência. Oxe, meu Deus do céu, hoje eu cortei um carro lá em Paracambi, lá o cara ficou meio bravo comigo.
Aí acontece. Amorosos, precisamos demonstrar amor. Humildes, precisamos saber pedir perdão. É difícil, mas faz parte. Respeitosos, precisamos respeitar. A paternidade é uma escola prática de autotransformação. Então, quem não é pai, teve um pai, e não se esqueça que tem muitas crianças precisando de um pai pelo menos por um minuto. Então, a oportunidade está aberta para exercer essa função de paternidade do coração. Chico Xavier. Chico Xavier, trabalho transformado em serviço. Chico Xavier não apenas trabalhou, ele viveu. Ele psicografou, estudou, consolou, escutou, acolheu e orientou. Chico Xavier é um exemplo muito claro para a gente de como a nossa persistência, a nossa evolução, o nosso crescimento, como a nossa persistência pode gerar frutos maravilhosos na nossa caminhada. Porque ele se doou, ele veio muito mais preparado do que eu, com certeza, para fazer essa missão de praticamente deixar sua vida para servir o Evangelho, para servir os espíritos. Psicografou mais de 400 livros. Então, ele é um exemplo claro de que foco, determinação fazem parte da caminhada e que nós só temos a ganhar com isso. Porque o Chico, eu acho que um dos maiores exemplos que o Chico deixa para mim é que como eu vou ser feliz se um dia eu realmente conseguir me desvencilhar das ilusões do mundo. Que é muita coisa passa na nossa vida. Então a gente vai sair, vai curtir, vai caminhar, vai brincar, fazer muito, faz parte. Mas, como disse desde o início, nós viemos servir. E é muito difícil fazer essa separação, tá? Tem que estar com a mente muito alinhada. E Chico vem mostrar pra gente que é com o tempo, tá? Porque o Chico não é Chico da noite pro dia. O Chico tem uma estrada, ele tem uma caminhada. Então ele prova pra gente que se nós tivermos confiança, fé e dedicação, nós poderemos também galgar um caminho maravilhoso de luz a cada passo que nós dermos. Seus dons não foram utilizados apenas para si. Ele colocou suas capacidades a serviço do próximo. E aí, como a gente estava falando, né, que esse estudo foi baseado para o Evangelho, para a caridade na salvação, então a doutrina explica mais para a gente que caridade, na verdade, é amor, amor em ação. Às vezes a gente traz no consciente coletivo essa visão de caridade como um ato de doar algo, né? Dar algo, doar algo. Na verdade, a doutrina espírita amplia para a gente esse significado, esse sentido, porque caridade, na verdade, é amor. Quando a gente fala de amor em movimento, é amor sendo manifestado, seja nas nossas relações, seja no trabalho, seja no serviço, seja no emprego, seja onde for, seja na família, na sociedade. Então, o que seria esse amor? Toda a prática do bem que nós realizamos é uma prática baseada no amor. Então, se eu proporciono o bem para alguém, eu estou amando. Estou praticando a caridade. E é tão interessante que o João Evangelista diz para a gente uma das definições de Deus, né? Ele fala: aquele que não ama não conhece Deus. Porque Deus é amor. Então, olha só, quando a doutrina traz para a gente que fora da caridade na nossa salvação, ela está falando fora de Deus na nossa salvação. Porque Deus é amor. Então, todas as vezes que nós praticamos o bem, acreditamos nesse amor, acreditamos nesse amor, nós estamos, na verdade, na presença de Deus. Deus é amor. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e aí a gente começa a olhar para o outro, quando a gente começa a olhar para os nossos relacionamentos, para a nossa prática, para a nossa vivência, para a nossa experiência na vida como um todo, e aí a gente começa a pensar assim: caramba, se eu fizer o bem para esse irmão aqui, estou colocando esse amor em movimento. E eu estou me conectando com Deus. Olha como é que amplia a nossa visão, né? Às vezes a gente quer a ajuda de Deus, a gente quer a presença de Deus na nossa vida. Então só basta o quê? Eu mover essa energia do amor. Eu mover essa energia do bem. Então, todas as vezes que eu faço o bem, eu estou mergulhado em Deus, como o apóstolo Paulo já disse para a gente. Né? Então a doutrina ela foca bastante, é um lema, né, da doutrina, da caridade. Na presença de Deus, na presença do amor, na presença do bem, a gente vai se alimentando, a gente vai se fortalecendo.
gente siga essa jornada terrena, que é desafiadora, tem muitos desafios, mas esse amor ele sustenta a gente, dentro das nossas provas, dessas situações desafiadoras que a gente encara. E ele mostra pra gente que caridade não é apenas dar, é compreender, escutar, é acolher, é perdoar, é consolar, é educar, é pacificar. Então a gente percebe que amplia a nossa visão. Não é eu chegar aqui, tomo um agasalho, tomo um alimento. Não é só isso. Isso também faz parte. A gente precisa também desse alimento, desse agasalho. Mas tem uma diferença de eu pegar e dar esse alimento, eu colocar amor nessa doação, compartilhar o alimento. Então aquilo que a gente faz, a nossa intenção, esse movimento que é estar com amor, aí sim, ele se transforma em caridade. Só que a gente não precisa de dinheiro para praticar essa caridade, né? Não precisa de dinheiro para compreender o outro. A gente precisa de dinheiro para escutar, para acolher, para perdoar, para consolar. Né? Para ser útil de alguma forma na vida do seu irmão que está precisando. Não precisa de dinheiro. Precisa de presença. Presença de Deus no teu coração, que é a vontade. A boa vontade que a gente diz, né? Está ali ajudando, compartilhando. Então, onde que começa a caridade? Ela começa onde a gente está. Muitas vezes, dentro de casa. Né? Então, Emmanuel e outros irmãos, eles orientam. Mas, assim como a caridade, começa em casa. Então a gente vai exercitando isso ali entre aqueles que são mais próximos, e às vezes é mais desafiador, às vezes é mais fácil a gente dar o alimento lá para o irmão e ali tentar escutar o irmão que está dentro do lado. Mas todas essas práticas elas são importantes. Essas práticas é colocar a espiritualidade na nossa vida. Isso é espiritualidade prática. Isso é o que a doutrina espírita nos convida a fazer, nos convida a realizar na nossa vida. Isso vai gerar uma transformação na gente. Opa! Tô começando a ficar um pouquinho mais solto, hein? Bom, curiosidade. Me arrependo. 3 perguntas para a vida. Ao final de cada dia, pergunte: 1. O que hoje percebi em mim que preciso ser transformado? Timidez. Onde consegui ser melhor do que ontem? Tocando uma música. E a quem minha presença fez algum bem hoje? Autotrabalho transforma o ser. Serviço transforma o mundo ao nosso redor. É igual Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Uma receita de bolo para autoconhecimento, que também, depois da fé e da oração, é uma ferramenta que temos que levar conosco, que é o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, como estou, como é que eu posso mudar? Então a gente não consegue ter crescimento, não consegue ter caminho se não conseguimos olhar para dentro de nós, que é um dos maiores trabalhos que tem, mais difícil que tem. Às vezes acho que praticar caridade, as pessoas falam às vezes que é difícil, mas difícil mesmo é olhar para si. E é a primeira caridade, que é ter compaixão, respeito, tolerância, indulgência para conosco mesmo, para que possamos enfrentar toda essa nuvem que nos cerca e, quem sabe, um dia ter uma manhã de sol maravilhosa dentro de nós e possamos irradiar essa luz a todos os nossos irmãos. Então essa é a proposta dessas perguntas, que possa nos instigar a curiosidade de como nós estamos no momento. E aí, tenho certeza que isso aqui é obra do Fred Nazareno, de La Luz. Pai, ensina-me a trabalhar, não apenas para ganhar, mas para contribuir. Não apenas para receber, mas para oferecer. Não apenas para ser amado, mas para amar. Não apenas para evoluir, mas para ajudar os outros a evoluir. Trabalhar é evoluir. Servir é amar. Amar é a finalidade. Fora da caridade, não há salvação. E aí, tem mais algum slide, por favor? E aí, dá 3 minutinhos para mim? E aí eu vou finalizar aqui com uma música aqui. Tô aprendendo. Tá fluido, né? Tô me sentindo...
Verdade. Percebe que o trabalho maior é muito mais a gente precisa de um trabalho Sei que tá chegando a hora de achar minhas respostas e me libertar. Pois em todas as partes, nada fica na metade, eu sinto os sinais. Há um tempo algo me incomodou, tudo que eu vejo me lembra o amor, e eu só sei que tenho que esperar. Abri os meus olhos, enxerguei o mundo além da dor, reconheci o caminho. Quanto esperei chegar ao começo de tudo, ao começo. Sei que tá chegando a hora de achar as minhas respostas e me libertar. Pois em todas as partes, nada fica na metade, eu sinto os sinais. Há um tempo algo me incomodou, tudo que eu vejo me lembra o amor, e eu só sei que tenho que esperar. Abri os meus olhos e enxerguei o mundo além da dor, reconheci o meu caminho. Eu cheguei até aqui e eu vou chegar ao meu objetivo. Vou conhecer o perigo para poder escolher só amar. O amor me guiou. Abre as portas, deixa o amor entrar. Deixa a força, a coragem de ter, de sonhar além daqui e vasculhar lá no meu íntimo ser, para aprender comigo como é viver o amor. Sei que tá chegando a hora. Obrigado pela oportunidade, tá, gente?